Olá. Bom ano novo! Então, 2 segundos antes de eu tentar começar este vídeo, percebi que a minha ring light dava mais luz do que estava a dar e então tive que parar e neste momento eu vou ter que pôr uma fotografia. Estamos assim. E agora acho que já estou pronta para começar. Então, bom ano novo! Ui! É assim, tudo pode acontecer com o ring light. Eu não sei se isto está a saber que está a fazer piscar, mas eu não faço ideia. Ela até há 2 segundos estava mesmo bem pior. Bom ano novo. Eu quero falar sobre a mudança de ano. Já fiz um pequeno vídeo no TikTok a dizer que lido muito mal com o fogo de artifício, porque eu sou muito sensível a sons e eu odeio o som do fogo de artifício. Odeio. Fico nervosa. E não percebo como é que alguém tolera aquele som de coisas a explodir no céu e depois sai fogo. Quer dizer, aquilo não é fogo, mas parece. Não percebo. Mas pronto, não é sobre isso. Eu quero falar sobre o ano novo, porque sobre as minhas resoluções de ano novo, as ideias que eu tenho para o ano novo, o que é que eu sinto que este ano vai ser e o que é que foram os meus anos passados, etc. São 00:45, não devia estar a gravar isto agora. Mas eu já não estava a aguentar mais. Eu estou desde dia 1 e hoje já é dia 5, porque já passou da meia-noite, mas dia 4. E eu estou desde dia 1 a pensar que eu quero fazer este vídeo. E cada vez que vejo mais pessoas a fazer, estou-me a irritar porque depois elas dizem coisas que eu quero dizer e eu fico, não, eu tenho que ser a primeira. Não aguento mais, eu vou mas é fazer este vídeo rápido. Então, eu este ano vi alguém a dizer que escreveu em 2023 todos os objetivos para o ano e agora teve a fazer check e imensos concretizaram. E eu já ouvi imensas vezes pessoas a dizer que escrever as coisas ajuda a manifestar. E eu sou completamente a rainha do manifest. Eu literalmente manifestei todas as coisas boas que aconteceram na minha vida. Eu sei que as manifestei. Eu manifestei-as conscientemente, às vezes mesmo de um dia para o outro. Eu estou sempre a manifestar tudo. A dizer coisas, eu juro, desde que a moda do manifestar entrou na minha vida, nunca mais saiu. Porque eu também li um livro que se chama Deixar Ir. Eu li-o em espanhol, mas deixem-me ver quem é o autor. Ok, David Hawkins. Não me lembrava do autor. Deixar Ir, David Hawkins. Eu juro que este livro também mudou um bocado a minha vida, porque também foi na altura das manifestações e tem a ver com energias e as energias que nós atraímos e porque é que nós acharmos que não vamos conseguir fazer as coisas automaticamente faz com que não as consigamos fazer. Pronto, eu li este livro em espanhol, portanto eu gostava de o ler outra vez em português, mas não interessa. Comecei a minha jornada de manifestar e eu vi alguém a dizer que escrever as coisas ajuda a manifestá-las. E eu este ano, na passagem de ano, aconteceu querer imensas coisas para a minha vida pessoal, porque eu sinto que sempre que eu tenho desejos da minha vida, seja emocional, pessoal, o que for, nunca são coisas que eu paro para pensar, ok, mudou o ano, o que é que eu quero este ano? São coisas que fazem sentido com o fim do meu ano. O meu ano acabou e aconteceu qualquer coisa que me fez ficar a pensar e depois eu aproveito isso para o ano novo. Eu não sei o que é, mas nos últimos anos, o fim do meu ano tem sempre sido, não digo transformador, mas tem acontecido coisas que depois por ser ano novo se calhar eu pego e penso, ok, isto agora vai fazer sentido, mas eu sinto que isto não acontece ao longo do ano, não sei o que é que acontece, mas no fim do meu ano eu sinto sempre tipo alguma coisa a mudar. Então, este ano eu desde dia 1 estava a pensar, eu tenho que ir buscar Primeiro eu pensei, eu tenho milhares de cadernos, porque eu tenho um caderno onde eu faço os meus desenhos, tenho cadernos onde eu escrevo tudo, coisas tanto da escola como de reuniões, como estou a ter uma ideia. Tenho cadernos para tudo, eu tenho mesmo milhares de cadernos. E pensei, eu não preciso mais cadernos, neste momento estou para aí com 4 cadernos ativos, 3. Mas pensei, eu preciso, porque eu gostava de começar a tentar introduzir a coisa do journaling. Ou seja, de ter um diário e de ir escrevendo no meu diário e tentar que seja diário, ou seja, todos os dias. E, portanto, eu pensei, vou comprar
diário 2024 e logo na primeira página eu vou escrever todos os meus objetivos e as minhas metas para 2024. E hoje eu gostava de partilhar algumas metas com vocês. Este é o meu diário, é isto. Mas primeiro, eu ontem ou anteontem à noite escrevi as minhas metas e depois eu fiquei a pensar. Depois eu fui eu não sei fazer esta coisa do journaling, eu já tentei, mas eu não consigo, não tenho muito jeito, não percebo como é que se faz. Depois eu começo a escrever e começo a divagar demais. Já tentei e não resultou. E então eu fui ao TikTok e pus How to Journal. E estive a ver imensos TikToks e pensei, ok, eu não me identifico bem com nenhuma destas formas de journal, porque alguns faziam lembrar o meu diário gráfico, mas eu também já tentei juntar as duas coisas e para mim não funciona. Outros faziam-me lembrar um bocado uma agenda e se calhar faz sentido incorporar, mas não, porque depois eu perco, não pode ser só uma coisa de agenda, porque depois eu perco ali no meio, eu preciso também ter uma agenda. Depois depois vi fazer um bocado onde descrevo tudo, mas isso para mim é impossível porque fica um caos. E então eu dormi a pensar naquilo e mal acordei, hoje de manhã, eu pus um vídeo, uma fotografia Eu ontem tinha posto um story a dizer: em 2023 eu vou aprender a usar um journal. E depois acordei de manhã e a primeira coisa que eu pus às 8 da manhã foi uma fotografia com uma caixa de perguntas a dizer o que é para vocês, para que é que serve journal? Ou seja, eu adormeci a pensar nisto e acordei a pensar nisto. E eu vou ver algumas respostas com vocês. Imensa gente disse poder look back at it someday e analisar o meu crescimento. Eu acho que isto é giro, mas por outro lado, eu também penso que eu tenho uma caixa gigante, eu tenho milhares de diários gráficos, que eu comecei a fazer diários gráficos pai com 14 anos. Portanto, eu tenho milhares e milhares e milhares de diários gráficos, coisas que eu escrevia, desenhos, não sei o quê, e eu de vez em quando olho para eles, mas como eles estão todos arrumados, é mesmo raro olhar. Mas depois eu pensei, quando eu tiver 30, vai ser giro, porque se calhar agora ainda não é assim tão giro, eu não escrevia assim tanta coisa, eu fazia mais desenhos e coisas, mas quando eu tiver 30 anos eu vou querer saber, não é bem os meus segredos, mas onde é que estava a minha cabeça, como é que a minha cabeça funcionava, porque há imensas coisas que eu penso agora, olhando para trás da minha vida e penso, como é que eu tive aquele namorado? Estão a ver esse género de coisas? E eu adorava entrar na minha cabeça daquela altura e perceber onde é que eu estava. Onde é que eu estava mentalmente, o que é que estava a acontecer? E isso era giro ter isso escrito. E, portanto, ao princípio eu pensei, ok, isto não é para mim, mas depois pensei, não, isto até pode ser. Porque agora, se calhar, eu não vejo os meus... Vejo de vez em quando, mas não é... É tipo, tenho tantos que não sei. Mas isto é diferente porque está mesmo escrito a minha cabeça. E eu vou perceber as ideias que eu tinha. Será que eu vou ter paciência para ler? Eu não sei. Mas isto é uma opção e eu achei giro. Alguém disse foco, reflexão e estimulação de criatividade. Houve imensa coisa de reflexão, saber o que é que eu estou a sentir, tornar consciente os meus sentimentos e as minhas emoções. E isso é uma coisa que eu já faço bastante. Eu já tento, cada vez que eu estou a sentir alguma coisa, cada vez que eu estou mais ansiosa com qualquer coisa, ou que eu ando mais em baixo, ou o que seja, eu estou sempre a pensar nisso a toda a hora até descobrir porque é que é. Se bem que isto é um bocado diferente porque é tornar consciente os meus sentimentos mais pequeninos, talvez. E saber dizer, fiquei feliz porque fui almoçar com esta amiga. Ou aconteceu isto, não gostei muito daquilo. E é giro fazer esse trabalho diário de ver as coisinhas pequeninas como é que me fizeram sentir. Portanto, acabei de perceber que também é uma coisa que eu achei, eu já faço isso. Ok, eu faço se eu tiver que de repente começar a ficar cheia de eczemas pelo corpo todo e começar a perceber que estou a ter um ataque ansioso, alguma coisa se passa na minha vida e eu tenho que perceber o que é, mas se calhar é giro tornar consciente os mini pensamentos da minha vida e as mini coisas do meu dia-a-dia que me fazem feliz e que me fazem triste. Isso é giro porque quando eu era pequena, o meu pai costumava fazer uma coisa comigo e com as minhas irmãs, que era vir ao nosso quarto e fazer-nos dizer 10 coisas boas do dia e 10 coisas más do dia. E eu faço isto imensas vezes na minha vida, mas não é todos os dias, é quando tenho um dia mau, penso, ok, vou pensar em 5 coisas boas do meu dia, ou da minha vida, ou o que for.
Mas vai ser de tornar isso consciente outra vez. Ok. Regurgitar a merda toda cá dentro. Eu tenho imensa dificuldade em fazer isto. Em, de repente, começar mesmo... Ok, mas depois a pessoa disse, mas é sério, confrontar e dar numa confusão. Expressar o que não vemos e não controlamos. Mas eu tenho mesmo imensa dificuldade em, de repente, começar tipo... Tipo, shitting no meu journal. Estão a ver? Tipo... Começar a revoltar-me. Primeiro porque eu fico constrangida automaticamente. Automaticamente eu começo a ficar constrangida com aquilo que estou a escrever e a pensar tipo, oh meu Deus, isto vai ser cringe quando eu ler. Porque eu sinto que às vezes eu sou um bocado melodramática e se eu estiver a escrever eu vou deixar isso escrito e eu tenho fases melodramáticas, mas calhar no dia a seguir ao meio-dia já não vou estar melodramática e vou voltar a ler e eu vou ficar assim, oh meu Deus, isto é constrangedor. Portanto, eu tenho imensa dificuldade em fazer isso. E outra coisa é que eu gosto muito de escrever. Eu não acho que eu nunca disse isto, mas eu escrevo muito. Toda a vida escrevi muito. E escrevo muito nas notas do meu telemóvel desde que sou mesmo pequena. Eu tinha um blog quando era mais nova das coisas, dos textos que eu escrevia. E então eu sinto que eu mesmo facilmente estou a tentar escrever qualquer coisa simples, mesmo de... Imaginem, escrever literalmente assim, pá, hoje passei-me, irritei-me com este senhor que estava a tratar mal, não sei, estão a ver? Assim, e não consigo, porque levo sempre para uma coisa um bocado mais romântica, e tento escrever, e tento não sei o quê, portanto, para mim é difícil, e eu acho que é quando eu estou a tentar ser tão, pá, irritei-me hoje, a merda, não sei o quê, fico constrangida, porque fico assim, que é que eu estou, quem é esta adolescente irritante, estão a ver, que está... a escrever no seu diário. Mas pronto, se calhar tenho só que encontrar paz nisso. E é indiferente. It's ok. E mesmo que seja constrangedor, isso ainda vai ter mais graça quando eu tiver 30 anos. Estiver a ler e estiver assim... She's awkward. Portanto... Ok. Isto é mesmo importante. Ajudar a ver os planos fisicamente para motivar. Isto é importante para mim, que é organização. Ver as coisas a acontecer, ver as coisas pensadas. Por exemplo, uma das coisas que eu decidi que quero fazer com o meu journal é fazer objetivos mensais e mesmo semanais, se calhar. Porque eu funciono muito melhor com objetivos a curto prazo. Acho que toda a gente. Se eu disser, este ano eu quero ser feliz, adivinha o que é que não vai acontecer? Eu não vou ser feliz este ano. Eu preciso de fazer coisas concretas. Tipo, este mês... baixar 1 hora do meu tempo médio de visualização de ecrã. Coisas mesmo concretas, não impossíveis de fazer e pôr alguns objetivos. E faz muito mais sentido ser mensal. Por exemplo, este mês de janeiro eu vou estar de férias. Faz sentido eu de repente fazer mais exercício porque eu tenho mais tempo, cozinhar mais, desenvolver mais a minha parte criativa, conseguir ser mais não sei o quê. Para o próximo mês começo as aulas. Ok, então tenho que fazer uma gestão. E qual é que é o meu objetivo este mês? Ou seja... Enquanto eu sinto que as minhas metas de ano são um bocado mais desejos, coisas que eu espero que aconteçam até 2024 e também algumas são o que é que eu estou a sentir que vai acontecer em 2024. Enquanto os meus objetivos mensais são coisas mais mesmo objetivos. Coisas que para me organizar, para me ajudar e para... eu conseguir organizar a minha vida. E isso eu sinto que é importante ver as coisas físicas a acontecer e ver uma organização física e eu ter uma parte da minha rotina diária em que eu penso na minha vida e penso no que é que eu estou a fazer. Porque senão passam semanas e eu estou só assim, ups, passou um ano. Organizar a cabeça, parar de dar overthink e ter memórias registadas. Sinto que isto é mesmo verdade, porque às vezes quando nós estamos a escrever é a mesma coisa que dizer em voz alta, se bem que dizer em voz alta às vezes não funciona tão bem como escrever, porque escrever é escrever, pensar e parar e pensar. Não há aqui uma linha de raciocínio que faça sentido, ou seja, isto está a ser circular, eu estou a inventar um círculo que não existe. E portanto perceber, ok, o que é que me está a assustar? Isto, então isto. Ok, mas isto, então isto. Logo, não sei o quê, logo, nananana, e depois de ler e pensar, calma, acabei de fazer aqui um salto que não existe. Sinto que é importante consciencializar processos de pensar demasiado, para perceber que... E às vezes também, porque às vezes uma pessoa está a ser dramática, eu própria,
E se eu escrever, penso, ok, que drama, calma, não é o fim do mundo. Há várias opções, não há só essa. E isso é importante. Manifestar. Manifestar, lei da atração, acreditar no que estou a escrever e organização. Eu quero imenso fazer, se calhar no princípio de cada mês, uma folha de manifestações. Eu vi isto no TikTok, de manifestações e escrever todas as manifestações que eu quero fazer esse mês e ler todos os dias assim. Eu adoro isso. Evitar fazer emotional dump nos meus amigos. Oh meu Deus, eu adorava que isto funcionasse, mas eu acho que isso não funciona. É giro porque alguém diz expressar-se de maneira mais nua e crua e para mim funciona ao contrário. Eu sinto que eu me expresso de uma forma mais contida por saber que vai ficar escrito. Não sei porquê. Mas basicamente no fundo as pessoas dizem muito que é organizar e organizar a cabeça. Eu sinto que, imaginem, eu faço terapia uma vez por semana, portanto eu sinto que eu já organizo muito bem a minha cabeça. Uma vez por semana, pelo menos 1 hora, eu estou a pensar nisso. Mas eu sinto que às vezes eu não organizo bem a minha vida e isso é um dos meus maiores objetivos porque eu sou um bocado control freak, mas depois eu não consigo executar tão bem esse control freak às vezes porque a minha cabeça não me deixa e isso é o que mais me destrói, isso foi o que mais me tem destruído ao longo da minha vida, é eu sentir uma necessidade de controle absoluta, mas depois a minha cabeça entra em pânico da ausência desse controlo e não se consegue mexer. E, portanto, eu sinto que ter tudo o que me ajuda a, não é controlar, mas a organizar tudo e a ter tudo organizado, porque organização é controle. Ter tudo organizado vai sempre ser uma coisa que é bem-vinda e que eu adoro. Portanto, eu já vi imensa gente dizer que a coisa que mais mudou a vida deles e o hábito que mais mudou a tua vida, e as pessoas dizem sempre, começar a escrever no meu diário, começar a ter um diário, começar a fazer o meu journaling. Portanto, eu agora quero saber o que é. Eu já tentei algumas vezes, mas eu sinto que ainda estava a tentar ver se aquilo dava e desenhar aqui dá e fazer não sei o quê, e agora quero mesmo tentar arranjar uma forma construtiva que funcione para mim. Acho que eu vou fazer um mood board do meu ano, se calhar na segunda página vou fazer um mood board de tudo o que é que eu quero este ano, pôr tipo as viagens que eu quero fazer, tudo o que eu quero manifestar, porque eu sinto que o mood board ajuda a manifestar. Portanto, no fundo eu acho que para mim o que vai ser mais consciencializar o meu dia-a-dia e os processos do meu dia-a-dia, deixar por escrito imensas coisas e o meu processo de crescimento e de evolução e organizar a minha vida. E a minha cabeça, mas a minha vida. Organizar a minha vida e vai ser uma coisa um bocado mais de objetivos. Vai ser muito mais objetivos do que desabafos. Agora, emocionalmente, o que é que eu sinto que este ano tenho guardado para mim, se bem que eu nunca sei, eu digo sempre uma coisa e depois é sempre outra completamente diferente, mas o que eu sinto que eu estou pronta é, e voltando atrás nos meus anos, e é isso que eu gosto das resoluções, não é bem das resoluções de ano novo, mas eu adoro ver a minha vida por anos, porque pelo menos nos últimos anos, nos últimos 4 anos, as coisas têm mesmo sido, ok, 2020, 2021, 2022, 2023 e agora whatever it's gonna be em 2024. No princípio de 2021 eu disse, ok, isto não está a dar, pronto, já não está mesmo a dar, nada na minha vida está a dar, eu vou tentar sozinha, se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda. Porque em 2020 eu comecei a tomar medicação, mas eu estava a tomar demasiadas coisas e eu não me estava a sentir nada bem com a medicação que eu estava a tomar. Eu estava um bocado mal medicada, se calhar não, mas estava-me a fazer sofrer os efeitos que a medicação estava a ter em mim. Por exemplo, eu andava muito cansada, sem energia para fazer nada e não me estava a fazer muito bem. Apesar de que teve as suas coisas boas e eu comecei a sentir coisas boas, mas depois, por outro lado, também comecei a ficar muito cansada e comecei a perceber que estava a tomar demasiada medicação, então fiz uma coisa estúpida que foi, princípio de 2021, eu disse, eu vou tentar sozinha, se eu não conseguir,
eu tento outra vez com ajuda, mas eu preciso tentar sozinha, porque isto está a ser horrível. E então eu deixei de tomar a medicação toda, eu mudei a minha vida toda. Isolei-me física e mentalmente, estive a viver praticamente sozinha, fora de Lisboa, no meio do nada, durante 3 meses, durante alguns meses, e disse, eu vou tentar sozinha. O que é que aconteceu? Merda, como é óbvio, porque bati mesmo no fundo, mas eu sinto que, como é óbvio que isto não se deve fazer, não se deve, ok, vou deixar de tomar toda a minha medicação que um psiquiatra me recomendou e vou só eu decidir que eu consigo fazer isto sozinha se eu estiver sozinha e se eu não tiver ninguém à minha volta, eu consigo resolver uma depressão que tem 20 anos. Claro que não consegues, vai dar merda. E deu merda e foi horrível. Eu nunca mais na minha vida me quero sentir como eu me estava a sentir ali, naquela fase da minha vida. Por outro lado, eu estava tão a enlouquecer que eu sinto que eu já não aguentava nem mais um segundo com nada do que eu estava. Tudo o que me fizesse minimamente mal, eu disse, acabou, eu não consigo mais. E então eu tive que cortar, e também como eu fugi, eu sinto que isso foi bom para reformular a minha vida toda outra vez. Porque depois eu voltei e já estava, ok, toda a gente já está chateada comigo, porque eu fugi, não é? Portanto, whatever. As pessoas arranjaram forma de fazer isto sobre elas, portanto, oh meu Deus, eu sou tão má, eu fugi porque estou completamente deprimida e maluca, eu sou horrível, adeus. Portanto, toda a gente já estava chateada comigo, portanto eu pensei, ok, eu agora consigo decidir quem é que eu quero reconquistar e quem é que de facto... E sinceramente todas as pessoas que se chatearam comigo porque eu fugi foi, ok, disseste tudo o que tinhas para dizer, porque isto não era mesmo sobre ti. Então se isto é sobre ti, então toda a nossa amizade é sobre ti, então adeus. E também eu fiz amigos que hoje em dia são muito meus amigos. Por exemplo, a Manela, o último podcast foi com ela e eu vivi com ela. Eu conhecia durante essa fase, porque eu estava mesmo isolada e disse, eu preciso de ouvir pessoas. E conhecia, não interessa, long story, mas eu fiz amigos que me mostraram, tipo, há pessoas fora deste mundo onde tu estás a viver. Há pessoas de norte a sul de Portugal, de ponta a ponta do mundo, com quem tu te vais identificar e que, ou seja, há um escape e há uma liberdade para a vida que estás a viver agora, não vai ser a vida que vais ter que viver para sempre. E isso foi super importante para mim também. Eu abandonei mesmo a vida que eu estava, com que eu estava antes, porque estava-me a fazer mal e claramente não estava a funcionar para mim. Eu estava a tentar há 10 anos e não estava a dar. E eu disse, ok, acabou esta vida e claramente não resultou, então eu tive que procurar um psiquiatra, que hoje em dia é o psiquiatra que me segue, que é o melhor psiquiatra do mundo e que me deu a melhor medicação do mundo e que, ao mesmo tempo que eu estava a reformular a minha vida toda, estava a tomar a medicação e estava a ficar boa. E, portanto, 2022 foi o ano em que eu sinto que me curei e que foi em 2022 que eu saí de casa e fui viver com amigas e que eu senti que estava pronta para encontrar paz com a minha vida antiga, mas not really, mas estava só um bocado mais pronta para voltar a introduzir alguns temas da minha vida antiga, por exemplo, o meu grupo de amigas, que hoje em dia é o meu grupo de amigas à mesma, mas que naquela altura eu andava a fugir um bocado delas, porque havia coisas que me faziam doer, que estavam ligadas a elas, mas que eu não percebia o que era, e então eu disse só ok, adeus, e tive imenso tempo afastada delas, e depois em 2022 eu disse, eu acho que eu estou pronta para voltar. E tenho imensa sorte porque elas me receberam de braços abertos e disseram, oh meu Deus, finalmente estás de volta, we love you. E foi um ano em que, para mim, foi tipo redescobrir toda a minha vida, porque quando eu deixei de tomar os antidepressivos eu dizia imenso uma coisa que era, eu renasci, tipo, eu sou um recém-nascido outra vez, porque toda a minha vida até este dia, a forma como eu a via, não é falsa, mas estava completamente distorcida, porque eu sinto que eu estava com um filtro. E foi aqui que eu percebi que uma depressão é mesmo uma doença. Porque eu estava a alucinar. Mesmo a minha realidade mudou. Toda a minha vida mudou. Histórias que não mudaram, porque aconteceram há 15 anos. De repente, para mim, são coisas completamente diferentes. Então, 2022 eu sinto que foi o ano em que eu estava a ver a minha vida outra vez
e a descobrir o que é que ela foi de facto. Portanto, eu estava mesmo assim, o que é que aconteceu? Portanto, 2022 para mim foi um ano em que eu estava mesmo, ok, agora eu estou pronta para descobrir algumas coisas. E estava mesmo a descobrir o que era viver não deprimida. 2022 foi grande ano. 2023 eu senti, ok, 2021 foi step by step, 2022 já está bom, tipo, estou boa, foi mesmo divertido ver tudo outra vez. 2023 vai ser o ano em que eu vou voltar a ser eu, e já chega de parvoada, e chega de loucura, e agora eu tenho que aprender a consolidar isto que eu aprendi nos últimos anos. E eu achei, ok, 2023 vai ser o ano, I'm back on track, está tudo bem, não sei o quê. Só que o que é que eu sinto que aconteceu este ano? Eu estava tipo, who the fuck am I? Who the fuck? Porque agora eu sentia, ok, eu agora tenho energia, força e saúde mental para ser o que eu quiser. E estava mesmo, ok, quem é que eu quero ser? And that was a big mistake. Porque eu acho que, por exemplo, eu vinha com imensa raiva de imensas coisas da minha vida e de, tipo, do meu círculo, porque me magoou muito as pessoas à minha volta ao longo da vida, o que seja o que for, viver num círculo fechado que eu vivi a minha vida toda num círculo muito fechado e numa bolha mesmo fechada, e isso, para uma pessoa sensível, é horrível e magoou-me imenso. E então eu estava revoltada, eu estava muito revoltada com todas as coisas que me magoaram. E eu achei que descobri também sobre mim que foi, eu não me sei defender. E então, e isso era uma coisa que me dava muito pânico, porque foi outra coisa que eu descobri, que foi, olhando para trás, durante toda a minha adolescência, eu nunca me defendi. Eu nunca disse o que é que eu queria, eu nunca soube... E isso fazia-me sentir que, como nunca me tinha defendido, não me estava a proteger, e isso doía-me horrores. Tipo, olhar para trás e sentir, e ainda hoje me dói, olhar para trás e ver uma miúda de 16 anos e eu a não saber protegê-la e a não saber defendê-la de coisas que são tão importantes uma pessoa se defender. E eu não sabia, e então eu estava tão revoltada com isso também, porque doía-me e eu sentia-me culpada, que eu pensei, não, agora acabou, eu vou ter que me defender, eu vou ter que estar revoltada, e portanto o que me faz revoltar, eu estou revoltada sim, e eu vou estar tipo, como é que se diz? Unapologetically angry. E achei que era isso que eu precisava. E tentei encontrar essa revolta em imensas coisas da minha vida, tentei encontrar essa revolta porque eu via imensa gente, tipo no Twitter, pessoas que eu acho super fixe, que se revoltavam contra os temas que eu acreditava, e eu pensava, ok, eu tenho que ser esta pessoa, eu tenho que me revoltar para defender os meus valores. E agora no fim do ano, eu percebi que that's just not who I am. E claro que eu me sei defender, e claro que eu tenho que aprender a defender-me, e se calhar é uma coisa que eu ainda não sei fazer 100%, mas dentro de mim eu sei me defender quando for preciso. E isso também vem com a autoestima, que também foi uma coisa que eu fui criando ao longo destes anos. E portanto, claro que há certas coisas que se acontecessem hoje em dia, que me aconteceram com 16 anos, eu me saberia defender. Mas isso chega, eu não preciso de ter essa revolta dentro de mim e essa agressividade, porque eu não sou assim, e eu tentei mesmo ser, porque eu achei que era assim que eu tinha que ser, e achei que era fraca se não fosse. O que é que acontece? Este ano, há uns meses, aconteceu uma coisa com umas pessoas, que eu não quero ser muito específica, mas que eu fiquei a duvidar a minha sensibilidade porque me senti ridícula. Senti-me, eu sou ridícula, porque é que eu estou a viver isto tanto, e porque é que a relação com estas pessoas que clearly don't care about me, desculpem estar a falar tanto em inglês, mas tipo, claramente estão a cagar para mim, me está a magoar tanto. Porque é que eu estou a ficar magoada? Por causa disto, eu sou ridícula, tenho que ser ridícula. Porque é que isto está tanto na minha cabeça? Porque é que isto está porque é que isto está a afetar tanto a minha vida e a minha... Oh meu Deus, isto tem acontecido o dia todo ao meu olho. Estão a ver? Porque é que isto está a afetar tanto a minha vida e a minha saúde mental? Isso não pode ser. E achei, eu sou ridícula. Porque é que eu estou a viver isto desta forma? Eu sou completamente ridícula. E falei com imensa gente sobre isto, e às tantas disseram-me, tu não és ridícula, tu és sensível.
E isso não é ser ridículo. Ser sensível é uma coisa boa. E, ao mesmo tempo que se calhar eu vou sofrer desmedidamente com relações de pessoas que não querem saber de mim e que se estão claramente a cagar para mim, eu também vou ter amizades maravilhosas. Por exemplo, as minhas amigas são pessoas sensíveis. E se eu não fosse sensível também, eu não tinha o grupo de amigas que tenho. E é importante dizer, eu tenho as melhores amigas do mundo inteiro. Eu tenho o melhor grupo de amigas do mundo inteiro. E eu não teria nunca aquele sítio se eu não fosse sensível. Portanto, por um lado, há coisas que me vão magoar e me vão continuar a magoar. E uma amiga minha, que é mais velha que eu, disse-me: não vai ser assim para sempre, mas tu vais-te magoar para sempre, mas também não vais cair em todas como caíste nessa, mas é a vida e vais começar a perceber, mas faz parte e tu tens de ter orgulho de ser sensível. E apesar, tipo, uma coisa boa não deixa de ser boa quando tem coisas más. É a vida. E isso foi importante para mim, perceber que eu tenho que aceitar melhor a minha sensibilidade, que era uma coisa que eu não estava a conseguir fazer. Isso é uma coisa que eu quero descobrir este ano. É um dos meus objetivos para este ano. Descobrir onde é que há um equilíbrio com a minha sensibilidade. Onde é que... o que é ok e o que é que não é ok. Não é o que é ok e o que é que não é ok. É mais tipo... como é que eu lido com a minha sensibilidade no dia-a-dia? No mundo em que as pessoas às vezes não são muito sensíveis, nem atentas às emoções dos outros. E eu sou. E isso é uma coisa para estar orgulhosa. Outra coisa que... acho que comecei a falar disto há bocado e depois perdi-me. Mas, basicamente, uma das coisas que me causava muita raiva era... porque antigamente eu dizia assim: eu só julgo quem julga. Isso é ligeiramente hipócrita. Porque estou a julgar a mesma. E não é por eu achar que sou eu que sei onde é que está a verdade. E não é por eu achar que eu é que sei o que é que são os valores certos, que então isso me dá o direito de julgar e odiar de volta e criar uma cultura de ódio do lado em que eu acho que está a verdade. Isso não é fixe. Por outro lado, eu também não tenho muito o instinto da agressividade e da revolta. Se bem que agressividade... eu acho que nunca fui muito agressiva ao longo da minha vida. Mas se calhar tinha uma discussão ou outra, falava de uma forma mais agressiva e estava revoltada. E eu não tenho mesmo isso dentro de mim. Isso é mesmo a última coisa. Se uma pessoa ao meu lado for agressiva, isso é o último sítio onde eu me sinto confortável. E porquê é que eu estou então a criar um ambiente onde eu sei que eu não vou estar confortável? E eu sei que me vai dar ansiedade. Isso não faz sentido. E portanto eu acho que este ano... não é só sobre isto, mas este ano eu estou muito curiosa para me focar no... chega de eu achar que sei para onde é que quero ir e chega de eu perder tempo a pensar quem é que eu quero ser. Está na altura de pensar quem é que eu sou de facto. Por exemplo, este Natal, isto é uma comparação estúpida, mas eu tenho imensos primos e eu tenho uma família muito grande e muito social, muito... estamos todos à galhofa, a rir, a falar, não há... tipo, a ansiedade social tem medo da minha família. Medo. Eu sou a ansiedade social. Portanto, imensas vezes eu tenho medo. E então o Natal para mim é sempre uma altura de stress, porque eu penso, são muitos, vão dar a falar comigo. E eu, socialmente, eu tenho jeito, mas é todo falso. Todo o jeito que eu tenho socialmente é falso. É que eu preferia estar na cama a chorar. E, portanto, imensas vezes, ainda por cima em natais, em vezes em que há muitas interações sociais seguidas, eu às vezes não aguento mais. E sou esquisita, ok? Eu muitas vezes socialmente sou esquisita. É uma coisa que acontece várias vezes. E eu estava a pensar, oh não, Natal outra vez não sei o quê. Ok, porquê é que eu fico nervosa com o Natal? Muitas interações sociais. O que é que me assusta nas interações sociais? Eu sou esquisita. Eu sei que eu sou esquisita e vai sair de alguma coisa dentro de mim que seja esquisita. E eu pensei, ok, e se eu for esquisita? Se eu for esquisita, qual é o perigo? Se de facto acharem que eu sou esquisita, e se eu for esquisita, o que é que eu quero ser? Cool? Se calhar eu quero ser cool, tipo, eu olho para a minha família, eu olho para as minhas irmãs, eu olho para a minha mãe e para o meu pai, e eu vejo pessoas que são ótimas socialmente, que têm imensa graça, que
falam com toda a gente. E eu penso, ok, eu quero ser assim, porque isso é mesmo charmoso ver uma pessoa socialmente na boa e não sei o quê. E eu penso, ok, eu quero ser assim. Mas depois eu penso, e se eu não for assim? Está tudo bem. E se eu de facto for estranha e descobrirem que eu sou estranha? Está mesmo tudo bem. Ok, eu não quero que este episódio seja demasiado grande como os outros, porque eu gostava de fazer mais episódios, mas não de 8 horas cada, porque isso não é viável. Mas pronto, basicamente um dos meus objetivos e o que eu acho que eu gostava de conseguir este ano era descobrir mais quem é que eu sou de facto e viver em paz com isso. E mesmo que não seja o meu ideal de cool. Agora, eu acho que vos vou ler alguns dos meus objetivos, das minhas metas para 2024. Ok, é isto que eu estava a falar. Descobrir melhor quem sou sem medo, saber aceitar-me e superar-me realisticamente. Mais quem sou e menos quem quero ser. Encontrar o equilíbrio e descobrir a paz do não radicalismo. Ok, porque eu sou louca em algumas coisas que eu penso, ok, vamos, e tem que ser tudo, e se não for tudo, não há espaço para falhas. E é tipo, calma, girly, respira, está tudo bem, não precisas ser radical em tudo. E eu sinto que este ano, e isto vai-me ajudar, porque eu sinto que se eu começar a falhar em qualquer coisa, já não há volta a dar, já nem vale a pena tentar, porque já estou noutra, não sei o quê, já não vou conseguir, já não. E aqui vai-me ajudar, eu acho que para lançar isso. Ok, deixar de fumar é um dos meus objetivos para 2024. Eu estou tipo a falar demasiado sobre isto, portanto agora vai ter que acontecer. Ou pelo menos deixar de fumar. A ideia e a pessoa com quem eu estou a fazer isto é deixar de fumar dentro da fronteira Portugal continental e temos uma pequena meta e é isto. Os objetivos são feitos de pequenas metas que se até, acho que é março, não fumarmos, compramos uma viagem para podermos fumar. Yeah. Ok, acabar o segundo ano de licenciatura. Isto é um tema para todo um episódio. A minha relação com os estudos. Eu nem vou começar, eu vou só dizer isto. Acabar o segundo ano de licenciatura orgulhosa de mim própria. Isto é mesmo o tema mais que eu sinto que ninguém percebe e eu preciso de fazer todo um episódio sobre isto, sobre o meu percurso académico, porque é uma loucura. É uma loucura a relação tóxica que eu tenho com os estudos, qualquer tipo de estudos. Acordar e deitar-me mais cedo. Se bem que eu já estou a falhar porque é 1h40, mas eu quero mesmo melhorar o meu horário porque eu sinto que isso me ajuda a organizar-me. Porque eu tenho muita coisa para fazer e eu preciso dormir. É uma coisa sobre mim. Eu preciso de dormir. E se eu me deitar tarde, esse tempo não é aproveitado para a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, porque eu vou estar tipo ou na cama ou a fazer coisas que não fazem sentido e não precisam de ser feitas. E depois vou acordar mais tarde. E já não vou fazer coisas que de facto se podem fazer durante o dia e que fazem sentido ser feitas àquela hora. Portanto, para a quantidade de coisas que eu quero fazer e que eu me quero organizar, eu preciso de me deitar mais cedo e acordar mais cedo e melhorar. Como é que isso se chama? Higiene de sono? É uma coisa assim, higiene... não é de sono, mas uma coisa assim, pronto. Ler mais livros que em 2023. Oh meu Deus, eu estava-me a dar tão bem com isso porque eu voltei a ler em 2023 e eu pensei, ok, a minha meta é um livro por mês. E eu estava mesmo a conseguir. Eu até estava a ler mais do que um livro por mês e de repente eu comecei a ler este livro que é tão interessante, eu adoro, mas é tão difícil de acabar. Este livro nunca mais acaba. Tipo, impensável não o ler até ao fim, porque eu adoro este livro e isto é todo o género de coisas que me interessam. Só que eu já tenho um déficit de atenção grave. E então se não há uma história, se não há nada que eu queira saber mais, isto é uma coisa que eu quero ter este conhecimento, mas eu não estou ansiosa para ter este conhecimento. Não é tipo uma história. E então é tão difícil para mim de acabar. E então lixei o meu ritmo todo. Então agora eu não pus ler um livro por mês, bem que essa é sempre a ideia, mas pus ler mais livros que em 2023, porque pronto, já é uma meta boa e vou tentar que seja ler um livro por mês, claro. Criar uma relação mais saudável com a moda. Isto é outra coisa que eu gostava de falar.
talvez outro dia. Mas basicamente eu tenho uma ansiedade muito grande com as coisas que eu visto. E no geral, tipo, com a minha imagem, que não faz sentido. Mas eu sei que eu não sou a única. No outro dia estava a falar com uma amiga minha que me disse a mesma coisa. Disse que se ela desce para comprar pão, aquele lookinho de fato de treino é intencionado. E eu sou igual. Eu sou igual. E mesmo que não seja intencionado, tipo, eu não estou a dizer que é giro, eu estou só a dizer que não pode destoar muito. De nada, porque se pensarmos nos meus lookinhos não fazem sentido nenhum, mas como eu sou muito ansiosa socialmente, eu sinto que se eu tratar da minha roupa, isso é menos uma preocupação e sinto-me mais confiante. Por exemplo, se eu for para uma reunião, esqueçam, nem que eu tenha que estar 3 dias a pensar no que é que eu vou vestir, eu preciso de ir com a roupa certa para não pensar nisso e para me sentir confiante. E isso até pode fazer sentido, mas não pode ser a minha vida toda, porque eu já me lixei muito com esta opção que eu tenho. Por exemplo, já estive nos Santos Populares, na noite dos Santos Populares, estava em casa de uma amiga minha e nós combinámos, ok, encontramos-nos todas cá em casa para irmos sair à noite juntas, porque isto vai estar um caos, já se sabe, vai estar um caos. E eu, ok, então fui, escolhi um lookinho, veio cá uma amiga minha à casa dizer, não, tu não vais chegar às tantas, vais vestir a primeira roupa e vens comigo. E eu, ok. Só que não resultou porque eu tenho mesmo uma obsessão grave com isto. E então nós chegámos à casa dela e não sei o quê, que giro, ok, então vá, estamos todas, podemos ir. E eu, mas eu tenho que ir a casa trocar de roupa. E elas, aqui não faz sentido, a tua casa é para trás, é mesmo aqui, vamos só juntas, não faz sentido. E eu, não, eu tenho que ir a casa trocar de roupa. Então, chamei um Uber, impossível chamar um Uber, tipo, os Ubers estão a meia hora, ou mais, ou não há sequer, impossível. E eu, ok, eu vou de autocarro. Estava um caos tão grande que o autocarro cagou. Disse, eu não vou fazer a rota que eu faço, eu vou cagar. Portanto, alguém querem sair aqui? E eu, não, continuo mais um bocado. Ele foi tipo dar a volta a sítios que não existiam, porque todas as ruas que ele queria passar estavam impossíveis. Mas de estar meia hora sem mexer, assim, tipo, na estrela. Não faz sentido. E então eu fui a casa, troquei de roupa rápido, porque eu já sabia o que é que eu queria vestir. Se calhar não foi assim tão rápido, mas troquei de roupa. E depois tive que chamar um Uber para a Bica, acho eu. Mas impossível um Uber chegar à Bica. Demorei anos. Primeiro que encontrasse o Uber, esqueçam. Primeiro que chegasse à Bica, esqueçam. Primeiro que encontrasse as minhas amigas na Bica, esqueçam. E isto é mesmo horrível. E eu ia no Uber, no autocarro para casa, a chorar. A dizer, porque é que isto me acontece? Porque é que eu tenho que fazer isto? Porque é que é impossível para mim ir? Tipo, é impossível. E depois a minha terapeuta pergunta-me, mas o que é que acontecia se não fosse eu? Não. Isso não é uma opção. É impossível para mim pensar, tipo, o que é que ia ter um ataque de ansiedade. E não sei, é impossível para mim, tipo, é impossível. É tipo, não. É impossível obrigarem-me. Tipo, eu não consigo. Se eu não estiver confortável com a minha roupa e se me der na cabeça, oh meu Deus, eu afinal não gosto desta roupa, eu tenho que ir a casa trocar de roupa. Aconteça o que acontecer, eu tenho que ir a casa trocar de roupa. E portanto eu gostava de resolver isto. E não é só isto também. Há várias dúvidas que eu tenho na minha cabeça sobre moda. Não sei, há vários conflitos interiores. Há mais uma coisa que eu não escrevi aqui. Ok, eu quero ouvir melhor as pessoas, porque eu sinto que eu sou hiperativa para falar e então eu estou sempre a pensar no que elas me dizem e às vezes não estou a ouvi-las. Mas toda a gente diz que eu sou uma boa ouvinte, mas eu estou sempre a querer falar. As pessoas dizem, aconteceu isto. Eu, ok, eu acho que, tendo em conta o teu passado, isso pode querer dizer. E as pessoas às vezes estão só tipo, eu só quero que tu me ouças. Portanto, eu tenho que saber ouvir melhor as pessoas sem pensar. Tipo, estar só a ouvir. E isso era uma coisa que eu gostava de aprender. E não dizer nada se ninguém me perguntou nada. Há uma coisa que eu ainda não disse. É que eu quero ser mais equilibrada este ano. Por exemplo, eu este ano vou voltar a comer carne. Eu deixei de comer carne. Foi uma resolução de ano novo.
acho que foi 2019, 2020. Sim. Ou 2018, 2019. Não sei. Foi uma resolução de ano novo, deixar de comer carne, e eu não toquei em carne. E tive anos sem comer carne. E agora o que eu penso, e eu não vou ser sonsa, não vou dizer é tão difícil não comer carne e eu fiz análises e preciso voltar a comer carne. Não. Isso irrita-me porque essas pessoas que dizem isso e não estão a dizer a verdade, para lidar com o facto de terem falhado, estão a lixar uma causa inteira porque estão a descredibilizar ser vegetariano. E é perfeitamente possível ser vegetariano. Claro que é preciso ter cuidado, porque é preciso proteína de alguma forma, mas há milhares de formas de proteína. E é verdade que eu não tinha muito cuidado, mas isso é porque eu sou estúpida. Porque não é difícil ter cuidado, não é preciso estar com um caderninho a escrever tudo o que se come, é só tipo ter noção que é preciso ir comendo proteína e ouvir o próprio corpo. O que eu sinto mais é que estou um bocado descrente da minha causa. E quando eu digo que vou voltar a comer carne, eu não vou amanhã pedir um bife, eu vou continuar a ser vegetariana a maior parte do tempo. Porque eu acho que eu nem consigo comer um bife. Mas, por exemplo, se me apetecer comer uma massa com um bacon, eu vou comer uma massa que tem bacon. Se eu estiver num sítio, for jantar à casa de alguém e me disserem tipo, o jantar é hambúrgueres, eu não vou dizer tipo, quero uma lata de atum. Pá, não, vou só, ok, whatever, vou comer hambúrgueres. Não sei se vou, mas pronto, ok. Porque eu sinto que eu estou um bocado descrente e eu não estou a dizer que vou deixar de ser vegetariana para sempre. Vegetariana não. Basicamente o que eu estava a fazer até agora é não comia carne de todo e comia muito pouco peixe. Basicamente só comia peixe quando comia sushi. Praticamente. Mas comia muito, muito, muito pouco peixe. E o que eu vou fazer agora é voltar a comer peixe e voltar a comer carne, mas continuar a maior parte a comer proteína vegetal. Porque eu estou descrente da minha causa. E eu não digo que isto vai ser para sempre. Se calhar daqui a um ano vou voltar a dizer que é ser vegetariana. Se calhar daqui a 2 anos vou ser vegan. Eu não sei. O que eu senti é que quando eu digo eu sou vegetariana, eu não preciso ser vegetariana para sempre. Ok? Eu estou descrente da minha causa porque eu sinto que antigamente eu pensava, ok, eu tenho que ser vegetariana porque há tanta gente que come carne que os vegetarianos equilibram o mundo. Mas agora eu penso, porque é que eu não sou só o que eu gostava que toda a gente fosse? Que é pararmos de comer carne como se carne não fosse nada. Valorizar cada vez que se come carne. Ou seja, deixar de banalizar o consumo animal. Porque é que eu não começo só... E eu dizia sempre, calma, eu nunca fui uma vegetariana... como é que se diz? Evangelizadora? Tipo evangelizadora. Nunca chateei ninguém, nunca disse, oh meu Deus, não podes comer carne, sabes o mal que estás a fazer. Nunca fui assim. Se me perguntavam, eu dizia, sempre gostei de ter essa conversa, mas nunca fui chata. Mas o que eu dizia era, eu não quero que toda a gente seja vegetariana, eu não quero que toda a gente do mundo seja vegan, eu quero que se valorize o consumo animal e que seja uma coisa cara, luxuosa, não para tipo, só alguns é que podem, mas tipo, basicamente ninguém poder, para quando se come, ser um acontecimento. Ser tipo, hoje vou comer um bife. E não precisam de haver tantos bifes no mundo. Basta haverem alguns. Os que há são bons. Os que há são de vacas bem tratadas. Ok, whatever. Mas eu dizia sempre, eu não quero que toda a gente seja vegetariana, eu quero que as pessoas valorizem. E agora eu só penso, ok, então porquê é que eu não sou a primeira a fazer isso? Porque eu tenho saudades de comer carne. E é mesmo tão cansativo não comer carne. E atenção, hoje em dia é mesmo, eu não sei se eu gosto de carne. Eu não sei se eu consigo comer um bife. Eu sinto que quando me apetecer comer carne e quando o meu corpo me pedir carne, ok, toma carne. Percebem o que é que eu estou a dizer? Eu acho que também temos que ouvir o nosso corpo. O meu corpo pede-me um bife todos os dias. Não, não pede. Nenhum corpo pede isso a uma pessoa. Acho que é isto das minhas resoluções de ano novo. Eu acho que eu quero um ano mais equilibrado. Até porque isso vai me dar menos ansiedade. Eu sou tão ansiosa, estar sempre em extremos não ajuda.
Ok. Uma das minhas metas mensais de janeiro é tentar fazer podcasts ou vlogs ou o que quer que seja. Gastar mais tempo a fazer uma coisa mais pensada, seja um podcast, um vlog, o que é que seja. Tipo, coisas mais, vídeos mais pensados do que TikTok, apesar de que eu adoro fazer TikToks. Eu também adoro fazer isto e eu sinto que é uma coisa que eu estou a pôr para segundo plano quando é a coisa que eu gosto mais de fazer. Portanto, uma das minhas metas de janeiro, pelo menos, e depois de fevereiro vou tentar organizar para que seja também, mas pelo menos em janeiro, eu quero publicar vídeos todas as semanas. Pronto, e é isto. Está uma grande confusão, porque eu nem sequer pensei muito. Eu sinto que precisava só de deitar cá para fora a minha opinião sobre o ano novo. Feliz 2024. Eu espero que vocês sejam muito felizes este ano e que também seja um ano de crescimento para vocês. Se quiserem juntar a mim no journaling process, eu acho que vai ser divertido. Espero que vocês sejam felizes, consigam conquistar várias coisas, que consigam atingir muitas das vossas metas e que 2024 seja melhor que 2023. Tenha sido 2023 um bom ano ou um mau ano. E pronto, obrigada por terem visto até aqui. Foi um pouco caótico. Eu espero não me arrepender, tipo, quando estiver a editar, não ficar tipo, oh não, isto está uma merda. Eu também tenho que ser menos exigente em podcast. Essa é uma das razões pela qual eu não partilho, é porque eu penso, oh meu Deus, ficou uma merda, tenho que gravar outra vez. E à quarta digo, ok, whatever, não vou gravar mais, nunca mais faço podcast, eu sou péssima. Tenho que ser menos exigente, ok? E tenho que tentar fazer podcasts mais pequenos. Eu juro que o próximo vai ser mais pequeno. Juro. Nem que eu faça parte 1 e parte 2. Ok, adeus. Obrigada por terem visto. Feliz ano 2024.